Bom dia! Vamos de devocional especial. O tema é O Sofrimento Ensina. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Eu arrisco dizer que a melhor forma de o ser humano aprender alguma coisa é por meio de um cenário de sofrimento. A dor durante um curto espaço de tempo tem a capacidade de nos ensinar aquilo que há anos e anos de vida boa não conseguiriam. Ao longo da história da Bíblia, encontramos vários exemplos em que Deus utilizou alguns episódios de dificuldades para trabalhar nas feridas do homem e trazer cura. É evidente que Ele nunca colocou ninguém na posição de ser machucado, mas permitiu que o ser humano passasse por situações complicadas para curá-lo, transformá-lo e tirá-lo do lugar comum. A vida é um caminho de escolhas, uma escolha em que você decide se quer ou não aprender com as lições. É nos momentos difíceis, por exemplo, que na maior parte das vezes temos um contato mais profundo com Deus. E em minha vida não foi diferente. Os períodos mais complexos foram também os que eu estive mais perto de Jesus e dependi dele. Quando eu tinha 25 anos, fiz um voto com Deus. Tomei a decisão de ser um pregador do Evangelho e não um advogado. Naquela época, eu e a Paulinha vivíamos no sufoco, cada um trabalhando em um emprego, pagando a faculdade, o apartamento, contas e mais contas. E nunca conseguíamos fechar o mês no azul. Sempre que o dinheiro faltava, meu pai ajudava com alguma despesa. Eu não aguentava aquela situação. E no momento em que larguei tudo para viver o meu propósito, disse ao Senhor: eu irei, mas nunca mais quero pedir ajuda para o meu pai ou qualquer outra pessoa. Se for para viver dependendo do Senhor, eu não quero depender de mais ninguém. Eu é que quero ser a pessoa que vai abençoar e ajudar outras. No entanto, viver na pregação não é nada fácil. No início, eu vivia à base de ofertas. Não era um cachê. Eu era convidado para pregar em alguma igreja e depois os irmãos me abençoavam com a quantia que era possível. Até que certa vez, depois de ter feito aquela oração e começado oficialmente no ministério, fui pregar em uma igreja e recebi um envelope no final do culto. Cheguei em casa, abri a oferta e a igreja havia me abençoado com R$600. Comecei a fazer as contas no meu caderninho de despesas e por fim percebi que ainda faltava 300 para fechar as contas do mês. Apesar de estar com meu coração apertado, não liguei para o meu pai. Em vez disso, chamei minha esposa, dobramos os joelhos juntos na sala de casa e eu orei. Jesus, sei que você está ouvindo essa oração. Eu preciso de uma resposta. O Senhor me chamou para viver no ministério e eu obedeci. Mas não temos como pagar essas contas. Precisamos de socorro. No dia seguinte, uma segunda-feira, eu precisava quitar os boletos. Acordei cedo, fui para a rádio onde trabalhava e de repente o líder da igreja do dia anterior apareceu do nada. Ele esticou a mão e disse: Dave, tenho um envelope aqui para você. Peguei e saí correndo para o banheiro. Abri aquela cartinha e me deparei com um bilhete que dizia: a bênção continua. Quanto tinha lá dentro? R$300, exatamente. Experiências assim jamais podem ser apagadas da nossa memória. São elas que não permitem que o nosso coração se perca. Hoje, pela graça de Deus, eu não dependo mais de ofertas, mas permaneço em total dependência do Senhor para tudo que faço, inclusive para pagar as contas, ainda que eu tenha uma renda mais estável. Quando decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer, ainda que seja difícil, ainda que soframos muito em alguns momentos, nós colhemos os frutos. Deus mudou tudo em minha história. E não pense que Ele nos deixou confortáveis ou nos poupou das dores, mas valeu e continua valendo a pena. O sofrimento, por pior que seja, não dura para sempre. E diante dele, a cada circunstância, temos duas opções: fazer das dificuldades a nossa muleta para desistir ou o degrau para subir mais alto em nossa história. Você pode escolher enxergar apenas um deserto cheio de sofrimento ou decidir confiar em Deus e desfrutar no meio da dor, do lugar de provisão divina, de onde sairá mais forte e parecido com Jesus. Só depende de você.
Passos práticos. Declarar a palavra de Deus é uma das ferramentas espirituais mais importantes quando passamos pela escola do sofrimento. Por isso, não tenha medo de usar esses versículos nas horas difíceis, crendo em cada palavra que você proferir. Sim, faça isso em voz alta, confiando que a palavra de Deus não volta vazia, mas cria realidades no mundo físico e espiritual. Primeiro, declare: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Segundo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Salmos 18, versículo 2. Terceiro, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Shalom, graça e paz.